Olá, você também pertencente ao grupo Palavra de Deus. Eu sou Brunelli, sou seminarista da Diocese de Divinópolis e hoje vamos refletir a Palavra de Deus, fragmento retirado do livro dos Atos dos Apóstolos. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhe que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai-vos mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos antes a vós do que a Deus. Quanto a nós, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, e como não tivessem meio de castigá-los, deixaram Pedro e João em liberdade, por causa do povo. Irmãos e irmãs, para bem refletirmos a palavra que ouvimos agora, precisamos entender o contexto em que essa palavra se encontra e que esse diálogo de João e Pedro com os sacerdotes se encontram. 2 capítulos antes, Pedro e João encontram um coxo à porta do templo. Esse coxo de nascença que era um pedinte. Pedro, que acompanhava João, devolve a dignidade a este homem, devolvendo a ele o movimento das pernas, devolvendo ele à sociedade. Logo em seguida, Pedro no templo apresenta ao povo um caminho de conversão, um caminho de conversão autêntico. Pedro fala e converte multidões. Não muito longe dali, Anás, Caifás e outros sacerdotes, apesar de reconhecerem que o milagre foi autêntico e de fato feito através de João e de Pedro, mas vindo de Cristo, eles queriam intimidá-los e tentam intimidá-los de alguma forma. Prendem eles e começam o interrogatório. A resposta de Pedro é a seguinte: julgai-vos mesmo se é justo diante de Deus, que obedeçamos ante a vós do que a Deus. Quanto a nós, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Nós também não devemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos, mesmo que em nossos caminhos nós nos encontremos com Anás e com Caifás. Pessoas que querem de alguma forma nos silenciarem, nos impedirem de mostrar ao mundo e às pessoas a boa nova do Cristo. A palavra de Deus hoje nos dá coragem, a mesma coragem que Pedro e João tiveram ao responder os sacerdotes quando eram interrogados. Que essa palavra de hoje, que nos dá coragem, que nos dá fortaleza e que nos dá autoridade que Pedro e João receberam de Cristo e nós recebemos do batismo e confirmamos na crisma. A partir do momento em que temos essa autoridade, temos também o dever missionário de apresentar o Cristo que nos foi apresentado, o Cristo amigo, o Cristo bom pastor, aquele que nos ajuda na caminhada, aquele que nos ajuda a seguir firmes, à luz daquilo que aprendemos e à luz do sacramento que recebemos, temos a dignidade de interpretar. No mês de agosto fomos convidados a rezar pelas vocações. No mês de setembro, convidados a rezar a palavra de Deus. No mês de outubro, mês das missões, somos convidados a rezar pelas missões, a olhar a nossa missão de cristão e ver como que estamos lidando com a nossa missão. Se for preciso, deixar de lado inclinações. Se for preciso, deixar de lado coisas que atrapalham a nossa missão. Que a palavra de hoje nos ajude a fortalecer a nossa missão. Que nos ajude a continuar com o olhar em Cristo. Que nos ajude a continuar com o olhar no irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.